mais um Prepare as Crianças para o Mundo, um livro escrito em parceria do Dr. Ivan Capelato, David Moisés e Ângela Minatti. Ele é da Unicef, disponível também na nossa livraria, no nosso site www.ebpsicanalise.com. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre coisas a fazer quando se tem filhos, né? Ontem nós falamos sobre coisas a pensar antes de ter filhos. Quem se vê no meio da vida com uma penca de filhos pendurado nas roupas, escalando os ombros e buzinando "Paiê!", quem não se vê no escuro e tropeça a caminho do quarto, de onde vem aquele "Mãe!". Enfim, quem tem filhos tem também o desafio de desarmar os esquemas de conforto montados na inércia da cultura individualista de hoje. Tem de se libertar de pensamentos e atitudes que justificam o abandono afetivo das crianças, deixadas ao se virar para aprender e obrigadas a não incomodar o sossego dos pais. E aí, como é que a gente faz então, né? Quando esses pais se acham no direito de ter o seu momento, a sua noite tranquila de sono. Como é que esse pai e essa mãe faz quando ele tem esse ser, essa criancinha, né? Esse outro que depende do cuidado dele. Você entrega esse outro, né, à sua bela maneira de conduzir a vida, que essa criança ainda não sabe e que você está na vida dela para ensinar? Ou, como a gente prometeu ontem conversarmos, né, a gente prometeu cumprir durante essa semana, pensarmos no dever nosso em detrimento do nosso direito. Qual é o nosso dever quando a gente pensa em um direito que a gente tem? Então, será que você não está abdicando do seu dever de cuidar daquela criança pelo seu direito de ter uma noite tranquila de sono? Afinal de contas, né, amanhã você precisa acordar cedo para ir trabalhar. Como que faz, né? Continuemos então. E são várias as formas com que estes esquemas aparecem. Há as cobranças iradas. "Ah, não, você vai ter que entender que estou cansada", diz a mãe para a filha de 2 anos estupefada. Tem também a versão bonitinha, meiga, até poética da artimanha que coloca os pequenos no mesmo patamar dos adultos. Olha que interessante, coloca os pequenos no mesmo patamar dos adultos. O que me parece é o contrário, coloca os adultos no mesmo patamar que os pequenos. Não é que as crianças vão amadurecer, são os adultos que estão se infantilizando. Não para lhes garantir respeito e proteção, mas para equalizar as exigências. Esta perigosa armadilha exterminadora de infâncias é montada pelos pais amiguinhos. A gente conhece eles, né? A gente já tem falado um pouquinho deles. Pai, entre aspas, pai é, antes de tudo, um amigão do filho, sabe? O primeiro amigo em quem ele pode e deve confiar, fecha aspas. Disse entre os mais orgulhosos pontificadores desta postura franca e não autoritária. É um autoritarismo coberto, é um lobo em pele de cordeiro, né? É bonitinho de ver esse pai. Seria lindo, tem justificativa, tá? O Capelato não solta isso daqui a esmo, não. Seria lindo se, as crianças e adolescentes não precisassem de pais no pleno exercício de suas funções, agindo como pais e não como amigos. Vamos contar uma coisa para esses pais e para essas mães. Amiguinho, essa criança vai ter a oportunidade de fazer vários, mas muitos amiguinhos. O que eu fico pensando é o quanto que se enaltece essa função da amizade e denigre a função de pai, mãe, a função materna e a função paterna. Por quê? Essa criança vai ter a oportunidade de fazer mais amigos. Não precisa ser esse pai e essa mãe. Por quê? Essa criança não vai encontrar por aí
ter outras pessoas, né, empenhadas em desenvolver essa função de pai e mãe. Então, eles precisam daqueles que lhe cabem essa função exercê-la, né? Esse pai e essa mãe, eles não precisam se preocupar com a função de amizade, porque a função de amizade vão ter outras pessoas que vão desempenhá-las. Agora, a função de pai e mãe só cabe àqueles dois sujeitos ali. Então, seria lindo se dois, nessa tal amizade, ficassem mais de bem do que de mal, que não é o que acontece. Nessa tal amizade, fica-se mais de mal do que de bem, porque a criança, ela começa a implorar a função de pai e mãe. Essa criança começa a pedir limite quando não tem pai e mãe. E aí, esse pai e essa mãe que estavam exercendo essa função de amizade se veem impelidos a ter que exercer a função de pai e mãe. Cria-se o conflito, e aí vem todas as narrativas de que, mas eu estou sendo seu amigo, você não está colaborando, o que a gente combinou? O que a gente combinou, então, é o mais difícil de ouvir. Que não tem, você não é colega de filho. Então, não tem combinado entre pai e filho. Tem o que o pai e a mãe quer. Combinado, eles vão fazer lá na escola, vão fazer na rua, vão fazer com um amiguinho. Com pai e mãe não tem combinado. Seria lindo se 3. Esta metamorfose parental não fosse apenas mais uma forma de relaxar nas trabalhosas responsabilidades para com a Plore, sem se sentir negligenciando. Na ordem inversa, pula-se o básico e óbvio item 3, e veja-se o rolo de pais e filhos que se tratam de igual para igual, trocando cobranças e acusações, dando um gelo, desprezando-se para que o outro se arrependa de algo que magoou mamãe e vice-versa. Isso não vai dar certo. Não há como você fazer essa inversão de papéis. Vão ficar duas crianças dentro de casa. E você vai passar a se comportar como uma criança. Por quê? Para ser amigo do seu filho, você vai ter que falar a mesma língua que ele. E aí o que vai acontecer? Você se infantiliza, passa a agir como o seu filho ou a sua filha, e vão ficar duas crianças dentro de casa abandonadas. Porque esse pai e essa mãe também começam a cobrar desse filho esse cuidado, esse amor, assim como esse filho. Aí vocês viram a bagunça que isso se torna, de tanta gente carente dentro de casa, porque não tem esse pai e essa mãe por inteiros. Continuemos. Ficam de cara virada, porque os pequenos insistem em não nascer sabendo o que fazer com seus impulsos, precisando de limites. É óbvio. Com aconchego às consequentes frustrações, e não das vontades dos pais trombando nas suas. Porque aí pai também passa a ter vontade. O filho também tem que ter a vontade, né? Afinal de contas são amigos, né? E aí como é que a gente vai resolver isso agora? Somos parceiros ou não somos? E o pai sempre espera que a criança que ceda, né? A mãe espera que a criança que ceda. Só que a criança também está vendo esse pai como essa mãe como amiguinhos, então espera que esse pai e essa mãe cedam. Raramente ficam de bem estes amiguinhos, porque crianças e adolescentes ainda têm de aprender a sua parte na amizade com os grandes e porque, convenhamos, o individualismo liberaloide que rege essa postura deixa os adultos a meio passo da categoria de agiotas afetivos. Dão atenção e carinho, mas cobram muito, até com juros, a retribuição. E como não recebem nesta moeda, sentem-se traídos e incompreendidos. Ficam choramingões e pidões, sempre de olho na dívida a receber. Então, essa criança precisa agora retribuir o esforço que esse pai e essa mãe estão fazendo para serem amigos dela, para darem a ela tudo aquilo que ela necessita, menos o cuidado, né? Porque aí, hoje em dia, estamos tendendo a tornar concreto. Então, o cuidado, o carinho, ele só consegue ser percebido se ele for traduzido em algo concreto. Ou seja, quando eu compro algo para o meu filho, quando eu levo o meu filho para passear, quando eu pago uma viagem para o meu filho, né, quando eu dou para ele
um joguinho, quando eu deixo ele assistir uma televisão por 4, 5 horas, e aí eu sinto que eu estou dando algo para o meu filho. Estou dando prazer para o meu filho. Isso eu estou dando. Eu não estou ensinando ele a lidar com frustrações. E aí, esses pais vão fazer o quê? Vão querer cobrar tudo isso que eles estão dando para os seus filhos, e aí eles vão querer agora, né, dentro daquela Constituição que garante os direitos deles, né, fazerem o quê? Poderem usufruir, então, do seu tempo. Então agora o papai vai para o churrasco, a mamãe vai sair com as amigas, e essas crianças não vão se comportar da maneira esperada. Qualquer criança torna-se essencialmente chata à vista de quem olha assim. Mas não é preciso botar essas lentes para vê-las, de fato, ranzinzas, intranquilas, tensas, inseguras e, no fundo, emocionalmente desnutridas. Basta levar em conta o item 1, que seria: crianças e adolescentes não precisam de pais no pleno exercício de suas funções, agindo como pais e não como amigos. Se crianças e adolescentes não precisassem, né? Seria lindo se crianças e adolescentes não precisassem de pais no pleno exercício de suas funções, agindo como pais e não como amigos. Então, levando em conta este item e reparar, abandonados pelos pais que se tornaram seus amiguinhos, os pequenos sofrem e fazem de tudo para chamar seus dignos genitores de volta às funções, criando casos e problemas, para ouvir um não, uma bronca que seja, algo que se assemelhe a um limite, mesmo não o sendo, e dê a ilusão de estarem sob a guarda de um cuidador. Triste ilusão que acaba em mais um, entre aspas. Não vê que você me deixa preocupado, carinha? Fecha aspas. Ou, abre aspas. Estou cansadas das suas, fecha aspas. Sinceros e verdadeiros comentários, claro, mas não de alguém que está no controle da situação, como as crianças e adolescentes precisam. E eles compreendem este sinal imediatamente. O abandono é o sentimento mais atordoante para os pequenos. A angústia de ser abandonado é o que normalmente provoca o choro da criança, do recém-nascido, do bebezinho, quando ele se vê na ausência da presença daquela mãe. É uma angústia de abandono enorme. Né? Essa criança sente que vai morrer. Ela sabe que ela precisa daquela mãe para sua sobrevivência. Isso é num recém-nascido, num bebezinho. Agora, isso se perpetua nessa criança quando ela não tem a presença desse pai e dessa mãe. Quando esse pai e essa mãe querem ser amiguinhos delas. O que vai acontecer então? Essa angústia do abandono vai tomá-las e vai ser extremamente desconfortável para elas. Como elas não sabem lidar com isto, elas vão fazer o quê? Elas vão criar problemas, né? Elas vão fomentar conflitos para que elas recebam um limite, para que elas recebam um não. Olha, o abandono é o sentimento mais atordoante para os pequenos. Eles não têm recursos internos com que processá-lo. Por isso, desestruturam-se, adoecem mesmo e partem ansiosos em busca de outros adultos que funcionem como referência. Como pais, tomara que só encontrem gente honesta pelo caminho, né? Ser amiguinho é deixar de ser pai, mãe, filho e filha. É obscurecer a condição fundamental em que cada menino e menina se insere no mundo. É quebrar lugares afetivos básicos, porque estes lugares não admitem dubiedade. Ser pai, mãe ou filho é compor uma tríade de referências para a compreensão da própria existência. Ocupar estes lugares é exercer funções que cabem a cada um deles, e para desapontamentos de muitos, cabe a mães e pais usar a camisa e malhar os ouvidos com os choros e esperneios da molecada, autorizando e acatando também seus sentimentos feios, que causam incômodo
nas milhares de vezes em que se repete. Então, ser mãe e ser pai é saber suportar essa criança quando ela pede esse cuidado, quando ela pede esse limite. Aí esse pai e essa mãe estão presentes, ouvindo protestos, sendo alvos de raivas e acolhendo revoltas, é que se merece o amor da prole. Sabe aquele amor que esse pai e essa mãe estão buscando quando eles estão tentando ser amiguinhos dessa criança? Eles vão receber esse amor quando eles forem pai e mãe. Não é sendo amiguinho. Quem dá limites, autoriza e ajuda os pequenos a processar e lapidar seus sentimentos rudimentares, enriquecendo-se para os múltiplos contatos de afeto que a vida requer. Acaba merecendo a amizade insuperável da filharada. Para isso, tem de zerar a expectativa e não entrar numas de levar papo cabeça com crianças. Elas não querem. Quem tem filhos tem hoje esse desafio adicional. Lembram? A criança ela vai aprender com um exemplo. Ela não vai aprender com o discurso. O discurso não serve para nada. O discurso é vazio sem um exemplo. E aí, quando você faz, você não precisa falar, porque a criança já aprende. E quem ainda não percebeu que tem filhos, vai enfrentar jornada dupla por muito tempo, até enxergar o volante do carro que deveria estar dirigindo. Até entender que é ele ou ela, essa mãe, que estão conduzindo esse carro, essa vida. Não é essa criança. Essa criança não tem condições de dirigir a sua vida. Não há como você entregar para essa criança esse tipo de responsabilidade. Não cabe a essa criança. Ela não tem capacidade cognitiva. A psique dela é como o corpo dela, ainda não se desenvolveu na sua máxima potência. Ela não sabe lidar com a vida. Ela precisa de um pai e de uma mãe cuidando dela. Paramos por aqui? Amanhã começamos. Cuidar das crianças é cuidar do mundo. Então, vamos continuar preparando as crianças para o mundo, tá bom? E no mais, nos vemos amanhã novamente, então. Um beijo enorme. Muito bom estar com vocês aqui essa manhã. Excelente dia. Até mais.